Oi, gente. Acabei de voltar da academia. Quero mostrar meu lookinho pra vocês primeiro. Olha só. Vou afastar aqui. Eu sou adepta e eu acho que é o uniforme da jovem senhora repaginada a saia shortinho. Minha mãe usava aquelas regatinhas assim de viscose com um shortinho tipo ciclista, sabe? Não muito, mas era de um tecido que eu não sei explicar. Vocês sabem qual que é. Toda senhorinha de interior usava, tem fotos delas e tudo. Mas eu acho que para a nova senhora, para a nova geração de jovens idosos, eu acho que a saia shortinho entrega versatilidade, entrega da academia para o supermercado. Eu ando de bicicleta, faço tudo com a minha saia shortinho. Eu adoro. Eu acho que é um ícone fashion. Vamos voltar aqui pra frente pra gente falar mais. Então, gente, fora aqui a questão da minha saia shortinho, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema interessante que eu venho observando nas pessoas já há algum tempo. Ai, gente, eu não sei onde que eu olho pra essa câmera, eu não sei se eu olho aqui, porque eu tô filmando de frente com o celular. Então, eu não sei direito se eu tô olhando, meus olhos ficam meio confusos, desculpa, qualquer coisa. Mas, como eu tava dizendo, insatisfação e o que eu tenho observado e o que eu tenho estudado ultimamente. A insatisfação por si só, ela é um excelente combustível para a vida humana. Não fosse pela insatisfação, o ser humano não teria chegado onde ele já chegou, né? Ai, tá muito difícil a gente ficar mexendo com esses cavalos, com esses boi para arar a terra. Vamos melhorar, vamos fazer, vamos acontecer. Ah, tá muito devagar andar de carroça, carro. Ai, tá muito devagar carro, avião. Então, assim, pela insatisfação, a gente consegue atingir grandes objetivos. Se você está insatisfeito com a sua condição de vida, se você está insatisfeito com o seu corpo e você toma iniciativas para mudar essas suas insatisfações, é quando a insatisfação ela gera um efeito positivo para a gente. O problema da insatisfação e após o sentimento de insatisfação estar instaurado na pessoa, qual é o segundo passo dela? A reclamação. O que é a reclamação? Ela é exteriorizar, ela desabafar essas questões. Por um momento, falar, expressar, desabafar as suas insatisfações não tem nenhum problema num primeiro momento, porque tem hora que a gente tá com muito sentimento dentro da gente. Então a gente precisa desabafar. O problema que eu noto é quando isso se transforma num efeito crônico na pessoa. Quando ela só sabe reclamar. Sabe aquela pessoa? Eu só reclamo que o ônibus está atrasado, só reclamo que o trabalho é chato, só sabe reclamar. Só vê o lado negativo em tudo. Os estudos mostram que há um efeito de cortisol, de aumento de cortisol, as pessoas que reclamam mais dormem menos em virtude do aumento do cortisol no corpo. Então, reclamar sem ter um plano de ação para resolver essa insatisfação e essa reclamação não gera nenhum benefício. Pior, te agrava, porque o corpo começa a ter um efeito de excitação. Você fica empolgado com aquela reclamação. Quanto mais a gente fala mal, também, eu não sei se vocês viram alguns dias, saiu uma notícia aí que amizades verdadeiras estão quando a gente compartilha os mesmos ódios, ou seja, une as pessoas. Então, reclamar une as pessoas, né? Isso vai gerando que a pessoa vai falando mais empolgada, com mais raiva sobre os assuntos. E quando você está falando, se expressando de maneira agressiva, isso gera agressividade no seu corpo. Isso tudo se transforma, isso muda a sua atitude, né? Eu não tô falando não tô querendo ser aquela pessoa da gratidão tóxica ou de que nada, você não pode se reclamar de nada. Mas a gente tem que saber que tem certas coisas que não tem como reclamar. Não há o que fazer. Não há. Não há, ou porque não há, ou porque você não está em condição de mudar aquelas coisas. Então, a melhor coisa que você faz é aceitar. Por exemplo, às vezes eu tenho alguns problemas com meus colegas de trabalho que eles começam a reclamar que aumentaram o target, o quanto a gente tem que fazer de tasks por dia.
E aí eles começam no loop de reclamar, né? Mas, tipo, reclamar não adianta. Vamos tentar explorar como atingir esse target, como fazer essas testes, como a gente vai, sabe, separar o nosso tempo para atingir essas metas. Não adianta ficar reclamando tanto assim. Você está perdendo tempo reclamando quando você poderia estar fazendo, quando você poderia estar tomando atitudes sobre aquela situação. Como eu vou organizar meu tempo, como eu vou fazer isso e aquilo, nós vamos ter uma troca de conhecimento, o que nós vamos fazer? Porque reclamar por reclamar é um vício do ser humano. E é muito gostoso reclamar, porque as pessoas se identificam muito com a reclamação, as pessoas estão sempre insatisfeitas, porque é uma condição humana, não se sinta mal porque você é insatisfeito, é uma condição humana. Porque somos seres humanos e somos diferentes dos outros animais, nós reclamamos e na insatisfação conseguimos atingir outros benefícios. Porém, a gente tem que dosar. Tudo na vida tem que ser dosado. Comida, vícios, tudo tem que ser dosado, inclusive a reclamação. Um assunto que me deixou muito chateada esses tempos aí é que eu tô na faculdade, eu tenho um professor que ele não usa o tempo da aula que eu pago, né? Muito caro, inclusive. Ele não usa o tempo da aula para dar aula, ele usa o tempo da aula para reclamar sobre o país, sobre política, sobre tudo, menos sobre o assunto, menos sobre ensinar o assunto ao qual ele é pago para ensinar. Isso dentro de mim, quando eu era criança, eu reclamava muito quando os professores não davam aula do jeito que eu achava que era correto, aí eu ia na diretoria fazer um caos danado. Só que hoje, como adulta, primeiro vem a raiva, né? O primeiro estágio vem a raiva. Falar, poxa vida, esse cara eu pago, ele senta na casa dele para dar aula e ele me vem me falar de assuntos que eu mesma já estou evitando de ver nas notícias, porque eu não quero ficar engatilhada. E aí ele começa, papapá, no monólogo dele. Ninguém tá gostando, eu acho, porque ninguém também fala nada. Ninguém engaja na conversa dele e ninguém também fala nada. Aí eu falei, uma hora eu vou ter que dar um chega nesse professor, porque não tá dando. Mas aí eu pensei, ok, eu vou reclamar na reitoria. Eles podem ou não acreditar que a minha reclamação é válida. O professor vai ficar sabendo, vai baixar minha nota. É bom pra mim? Não. O que eu resolvo fazer em seguida? Eu deixo ele lá falando e uso aquele tempo de aula para fazer a lição de casa. Porque conteúdo vindo dele não vem. Não tá vindo nenhum. Tá vindo nenhum conteúdo vindo dele. Porém, eu preciso que ele assine lá o negócio que eu fiz. A faculdade, infelizmente, ela tem esse problema. E eu tenho que aceitar, não adianta reclamar. Esses dias também falaram que eu estava errada sobre um assunto que eu tenho pleno conhecimento sobre, que é crochê. Eu fiquei assim, tá. Gente, eu não lembro de uma época que eu não sabia fazer crochê. Eu via minha mãe fazendo e eu peguei, assim, quase na hora, eu não me lembro. E aí alguém falou pra mim que não era, e eu fiquei, assim, revoltada. Mas aí eu entendi porque eu estava revoltada. Porque é algo que eu dividia Eu dividia com a minha mãe esse hobby de uma maneira muito especial. Então, quando alguém falou que eu não estava certa, eu falei, opa. Mas aí eu entendi. Eu não deixei isso me afetar, isso acabar com o meu dia. Não quero que esse vídeo soe como algo, você não pode reclamar. Você pode reclamar, você tem o seu momento de expressar a sua insatisfação. Mas a partir do momento que você expressar a sua insatisfação, você tem que vir com uma solução ou um método de, ok, isso aqui não tem solução. Meu professor não tem solução. Eu só vou ter essas 16 semanas com ele. Eu me livro dele e vou para um outro professor que pode ou não ser melhor ou pior. Só veremos. O futuro nos dirá. Mas agora não adianta eu arrumar briga com esse professor. Não adianta. É chato, eu fico chateada, sabe? Que eu queria que ele me ensinasse coisas que eu quero aprender. Não ficar falando das notícias que eu estou evitando tomar conhecimento. Mas ele fica. E eu vou fazer o quê? Né? Não adianta. Ele baixa a minha nota. E ele vai falar...
E assim, mas é injusto. É injusto, mas é como o mundo é. Tem certas coisas que a gente tem que entender. Infelizmente, o mundo não é justo. Isso é utopia que o mundo é justiça. O mundo é justo algumas vezes para algumas pessoas, injusto outras vezes para outras pessoas. Às vezes você tá no lado da injustiça, outras vezes você tá no lado dos justos e a vida vai trocando. O mundo vai se dividindo, o mundo vai... A dança das cadeiras do mundo. Então, evite reclamar por reclamar, falar mal por falar mal. Entendeu? Aí não pense que eu estou falando de que reclamar e discutir assuntos são as mesmas coisas. Eu acho que a gente tem que discutir ideias, só que há métodos para discutir ideias, entende? Não é só reclamar por reclamar, né? Enfim, encontre. Esse é o conselho que eu dou. É uma coisa, é um conselho que eu dou porque venho aplicando em mim e porque vi estudos que comprovam essa minha teoria, né? Para que a gente possa viver uma vida melhor. Porque tem certas coisas, gente, que a pessoa comum, eu, minha família, provavelmente você que for vir me assistir, a gente não tem efeito nenhum no grande esquema das coisas. Entende? A gente se preocupar com esses assuntos, a gente só vai se agravar, se engatilhar, se estressar, liberar cortisol no corpo, para não dormir, sabe? Aí não dormindo você envelhece, você fica doente, entende qual é o efeito dominó da vida que começa com uma reclamação? Então, filtre as suas insatisfações, filtre a maneira como você reclama e a maneira como você conclui a sua reclamação para, ok, que difícil, né? Agora eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Ou, ok, que difícil, né? Fazer o quê? Já isso passa, como é meu caso com o meu professor. Difícil, já isso passa. Vou pegar o tempo que ele tá falando abobrinha e vou lá fazer minhas coisinhas que eu preciso fazer. Porque reclamar e a diretoria só ia me estressar. E poderia até me prejudicar, na verdade. Então, assim, tem certas coisas que são mais difíceis que outras, né? Se você tá com problema financeiro, eu tô cheio de dívida, vamos tentar trabalhar mais, vamos tentar renegociar, vamos tentar fazer essas coisas. Não adianta só ficar reclamando que a vida é ruim, né? Tô assim, tô numa carreira que eu não gosto, vamos tentar buscar. Tô num relacionamento que eu não gosto, vamos tentar mudar, vamos tentar fazer as coisas. A reclamação só é o primeiro... Eu quero falar statement, mas eu esqueci a palavra. Só é a primeira afirmação para que você possa tomar decisões a seguir. Porque, na verdade, você menos estressados, a gente contribui mais para o mundo. A gente pensa mais racionalmente do que quando a gente está embriagado pela reclamação, pelo ato. As pessoas, eu sinto quando as pessoas começam a reclamar que elas estão embriagadas por aquele momento, porque aquilo gera um sentimento de satisfação. Não, eu tô fazendo como se reclamar fosse resolver algo. E não vai, né? Eu espero viver melhor, espero que as pessoas consigam viver melhor, entendeu? Aceitando o que é possível e o que às vezes não é possível. É a vida, tudo há um equilíbrio, entende? Então, eu vou deixar aqui as coisas que eu pesquisei para vocês e reflitam, me falem. Alguém aqui, por favor, comente alguma coisa sobre isso. Pra gente poder conversar. Eu fico esperando que alguém comece a engajar nos meus vídeos, mas de uma maneira positiva também, porque eu quero conversar. Se eu tenho uma ideia errada, se eu tenho uma ideia que, sei lá, não é a melhor ideia possível, alguém me fala, não, mas eu acho que é assim, assim, eu quero aprender, eu quero dividir. Então, é isso que eu tenho pra vocês hoje, gente. Vamos viver um dia bom, vamos viver um dia legal. Ontem, por exemplo, meu professor faltou, foi ótimo. Então,
vamos tá tentando se aprimorar mais, entendeu? E não vamos ficar levados a reclamar, tomados, embriagados pela vontade e pela sedução que a reclamação às vezes oferece pra gente, tá bom? Um beijo grande, até amanhã, vou postar esse vídeo, agora são 8h25, vou postar esse vídeo já já. E é isso, eu acho que eu tinha que olhar aqui, será? Porque eu fico olhando pra tela, mas fica parecendo que eu não sei pra quem eu tô olhando. Minha câmera, ai, eu desisti de usar aquela câmera. Enfim, vou usar o celular mesmo. Tá bom, gente, não posso me estender muito, já já tenho que começar a trabalhar, tá bom? Um beijão.